Olá, eu sou Evandro e esse é mais um vídeo para o desafio de gravando 90 vídeos em 90 dias, ou um vídeo todo dia. Eu criei esse desafio porque eu senti uma necessidade de melhorar minha exposição na internet, já que eu tinha muita dificuldade de pegar o meu telefone, gravar um vídeo e postar esse vídeo. Eu não me sentia confortável, não me sentia à vontade. Então eu entendi que a melhor forma de eu fazer isso é, obviamente, olhar para dentro de mim, entender quais eram as minhas limitações, mas também colocar esse ato em prática, que é de fato de registrar e gravar, me gravar todos os dias. Sem sombra de dúvidas, isso tem me ajudado muito na minha comunicação, na minha exposição, no meu destravamento. E óbvio que ainda tem um grande trabalho para ser feito, mas eu sinto que eu já cheguei num ponto muito interessante que eu achei que ia demorar muito mais para chegar, que é de fato esse já não é mais um problema aparecer aqui na internet. O meu foco não é trazer público, não é que as pessoas assistam tanto esses vídeos no começo. O meu foco agora é simplesmente cumprir com o meu desafio de gravar todos os dias e postar todos os dias. As visualizações estão baixíssimas, o número de inscritos já não sobem há mais de 20 dias, mas de fato isso não é um problema para mim. Eu acho que o fato de eu ter me comprometido, acima de tudo, com o meu objetivo primário de postar todos os dias, e qualquer outra coisa era um plus, era uma sorte, era algo que estava longe do meu controle e que eu não estava buscando. E é muito legal que algumas pessoas se inscreveram, mas agora de fato parou, e eu acho que talvez na vida seja um pouco assim, alguns momentos algumas coisas muito legais acontecem, em outros momentos as coisas ficam numa neutralidade, mas você vai aprendendo a lidar com isso. Nesse canal eu estou compartilhando e aprendendo a compartilhar coisas sobre mim, sobre as minhas experiências, os meus pensamentos, as minhas ideias, e entendendo de qual forma isso pode ser útil para as pessoas que assistem. Eu ainda não tenho algo fechado para falar, eu não tenho um assunto específico ainda para falar, porque eu simplesmente estou experimentando de tudo. Tudo aquilo que me dá vontade, tudo aquilo que me vem à cabeça, eu estou aqui para falar. E óbvio que eu também penso em como eu vou melhorar essa minha exposição no futuro, porque obviamente isso aqui que eu estou fazendo consome um tempo da minha vida, e nesse momento não traz dinheiro nenhum. E óbvio que tudo que eu quero investir, eu quero ter algum tipo de retorno. Seja um retorno pelo prazer de fazer, um retorno financeiro. Eu tenho um certo prazer, sim, de gravar os vídeos todos os dias, porque isso tem me ajudado a melhorar a minha comunicação, de novo, a minha exposição. Então, por um lado, eu entendo que isso por si só já é um pagamento. Mas é claro que daqui para frente eu quero investir é óbvio que daqui para frente eu quero investir cada vez mais do meu tempo para fazer isso aqui. Eu quero melhorar a qualidade. Hoje eu não edito os meus vídeos, eu posto o arquivo bruto que sai do meu celular, então não tem cortes para tirar os erros, não tem pausa, se acontece alguma coisa aqui, um espirro, uma tosse, uma coçada de ouvido, não tem problema, eu posto assim mesmo. É um jeito prático de me expor todos os dias, de mostrar que eu sou um ser humano que faz coisas iguais os outros seres humanos fazem, mas eu entendo também que as pessoas hoje têm pouco tempo para às vezes assistir um vídeo, e se esse vídeo de fato não for extremamente útil para elas não vão ficar, porque eu não ficaria. Então a minha ideia é daqui para frente pensar cada vez mais profundamente em como eu posso melhorar a criação dos meus vídeos, mas acima de tudo trazer um conteúdo de fato que seja interessante e transformador. Porque eu já entendi que o entretenimento é uma coisa muito legal, e eu gosto de fazer também, como por exemplo os vídeos de viagem que eu gosto de fazer, mas eu entendo que eles estão longe de estarem no nível que eu gostaria, em termos de produção mesmo, de qualidade, tanto de vídeo, quanto de edição, quanto de áudio, mas acima de tudo eu quero me comprometer com o conteúdo que de fato ele pode transformar as pessoas que assistem.
Então, esse tem sido o meu compromisso comigo mesmo para entender como eu posso trazer isso para o meu canal. Óbvio, eu estou experimentando muita coisa. Então, eu estou me permitindo errar, estou me permitindo gastar o meu tempo, gastar a minha energia para experimentar várias coisas. Estou usando o YouTube agora como um grande laboratório, onde o grande experimento sou eu mesmo. E daqui mais para frente, quando acabar esse desafio, faltam 11 vídeos para o desafio acabar, e eu tenho certeza que eu não vou querer parar, mas eu vou com certeza querer mudar muita coisa. E o vídeo de hoje eu quero falar, depois dessa grandíssima introdução de 5 minutos, eu quero falar sobre mudança. Especificamente sobre como nós nos vemos e como nós pensamos que as outras pessoas nos veem. E que julgamento pode ter por trás dessa nossa visualização das pessoas sobre nós. Durante muito tempo da minha vida eu me preocupava muito com o que as pessoas achavam a meu respeito. E isso fez com que eu deixasse de fazer coisas que eu gostaria de fazer e que eu fizesse coisas que não necessariamente eu gostaria de ter feito. Mas por querer agradar ou por não querer desagradar, a gente acaba se viciando nessa ideia de que o outro é mais importante do que nós mesmos. Isso vai esgotando a nossa energia, drenando as nossas forças e a gente acaba não tendo tanto prazer de realizar os nossos sonhos porque parece que de fato eles não vão trazer felicidade para ninguém, quando na verdade os nossos sonhos são para trazer felicidade para nós mesmos. Então, de um bom tempo para cá, eu tenho investido cada vez mais em procurar ter mais consciência sobre essas coisas, procurar ouvir mais o meu coração, ouvir mais as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos e, acima de tudo, comunicar isso para mim mesmo. E depois colocar em prática passos simples que de fato me aproximem dessas minhas vontades, desses meus sonhos, dessas minhas necessidades. E eu sei que para muitas pessoas estão no mesmo barco, mas elas não sabem o que fazer. Eu conheço muitas pessoas que se sentem às vezes travadas em situações, em lugares onde elas não conseguem sair porque elas não possuem força ou às vezes elas têm muito medo de uma mudança. A mudança às vezes traz muito desconforto, é claro, porque você tem que se reacostumar com um novo hábito, com um novo lugar, com um novo trabalho, com um novo relacionamento, ou com a falta de um relacionamento. Mas acima de tudo as pessoas têm um grande medo de terem que voltar para o estado que estavam antes, pior. Então, geralmente é sempre isso que faz com que as pessoas não vão para frente. É o medo de não dar certo e o medo de voltar com um rabinho entre as pernas e pior do que estava antes. E isso, depois de ter passado por diversas experiências, eu entendi que isso é impossível. Quando nós decidimos fazer algo diferente, nós buscamos estudar ou fazer aquilo de fato, isso já adiciona experiência na nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem idiota, mas é o que me veio neste momento na minha mente. Imagina uma pessoa que sempre foi pobre e do nada ganha na loteria e fica milionária. E essa pessoa não tem uma cabeça boa para lidar com dinheiro, gasta de forma desordenada, não poupa, não investe, simplesmente trata o dinheiro como se fosse areia ao vento, que vai embora muito rápido. E depois de um ano, toda a riqueza que ela conquistou na loteria vai embora. Essa pessoa, por mais simples que seja, ela vai passar por aquela experiência e, óbvio, se ela não cometer um grandíssimo erro de se endividar,
Se só o dinheiro dela for embora e ela voltar a ser pobre de novo, ela vai ter a experiência de como não cometer aquele erro de novo. E ela tem a opção de cometer o mesmo erro, mas agora ela já sabe que o caminho não é aquele. Evandro, tá, o que você quer dizer com isso? Que por mais que você saia de um ponto A, vá para um ponto B e volte para o ponto A, você na verdade não está voltando para o ponto A, porque a experiência que você adquiriu chegando no ponto B faz com que você vá para um ponto C que é no mesmo nível, mas com uma mentalidade diferente, com uma ideia de circunstâncias que você viveu completamente diferente. Então, pode ser que você não tenha a oportunidade, no caso dessa pessoa pobre, de ficar rica de novo. Mas se acontecer, a possibilidade dela errar é bem menor. E o que eu quero dizer com isso? É que, tirando o dinheiro de lado, tirando a loteria de lado, a nossa vida funciona basicamente do mesmo jeito. Nós somos apresentados. Nós estamos constantemente sendo apresentados a situações onde a gente pode crescer muito. Oportunidades nos aparecem todos os dias. Às vezes a nossa incapacidade de enxergá-las faz com que a gente não se aproprie dessas oportunidades. De enriquecer, de ter uma relação melhor, de ser uma pessoa melhor, mas as oportunidades estão ali, as portas estão abertas. E quando você conscientemente vê uma porta, entra nela e procura evoluir dentro desse novo espaço para que você desenvolva algo que te leve em um outro lugar, e você erra, o fato de você ter caminhado um pouco por aquele caminho faz com que a tua experiência aumente. E por mais que você erre e tenha que voltar, você já não é a mesma pessoa. Porque agora você expandiu um pouco mais o teu conhecimento. E os erros que você cometeu, você não vai cometer de novo. Você vai poder cometer outros erros. E esses outros erros vão te ensinar outras coisas diferentes. Então, o que eu vejo muitas pessoas às vezes fazendo é errando demais e desistindo porque já está cansada de errar. Porque as pessoas olham os erros como apenas erros que não trazem nada de bom, quando na verdade os erros nos ensinam que o caminho não é aquele. E a vida, ela é justa o suficiente para não nos presentear com aquilo que nós não merecemos. A vida não nos dá coisas que nós não podemos sustentar. E quando eu falo a vida, eu falo Deus, mas você não precisa acreditar nele. A questão é, todas as vezes que nós passamos por alguma dificuldade, passamos por alguma experiência nova, onde nós erramos, nós aprendemos, e o aprendizado aqui não pode ser considerado como um erro. O que geralmente acontece, que as pessoas não possuem a consciência neste nível, é que você quer fazer algo e cria expectativas sobre algo. Você superestimula o que você quer fazer. E as suas expectativas estão muito altas, mas não estão conversando com a sua realidade. E quando essas suas expectativas não são respondidas, quando você não consegue aquilo que você quer, você se frustra a tal nível que você quer parar, você quer desistir, porque você não conseguiu aquilo que você quer. E é isso que eu gosto de falar para as pessoas, que às vezes não está em você não pensar em algo muito grande na sua vida. Você tem que pensar em coisas grandes para a sua vida, você tem que sonhar grande. Mas para que você chegue até lá, você tem que colocar passos que são não tão distantes da tua realidade. Então agora eu vou dar um exemplo e procure de uma forma muito sensível entender como você pode aplicar isso na sua vida. Uma pessoa que quer arranjar um trabalho, mas ela acorda tarde, ela
vai dormir até mais tarde porque ela tá jogando videogame e ela tá sem dinheiro e ela quer muito arranjar um trabalho. Qual é o primeiro passo que as pessoas acham que tem que fazer para deixar de sair daquela vida e arranjar um trabalho? Às vezes não é mandar um currículo e conseguir uma vaga. Isso pode acontecer. Conseguir uma vaga e conseguir um emprego no dia seguinte ou no mesmo dia. Mas o que geralmente acontece é um período onde as pessoas mudam o seu estado de viverem a sua vida. Então, como é que eu posso enxergar isso de uma forma um pouco mais abrangente, mais intelectual, digamos assim? A pessoa que está acostumada todos os dias a dormir tarde para jogar videogame, depois acorda tarde, tem uma vida completamente vazia, só fica jogando. Algumas pessoas vão achar que eu estou errado. Enfim, julguem como vocês quiserem. Não constrói nada de interessante para a vida e está sem dinheiro e quer arranjar um trabalho, o primeiro passo que eu diria para essa pessoa fazer é mudar os seus hábitos diários, antes mesmo de procurar um trabalho. Como você vai mudar os seus hábitos diários? Quais são os hábitos diários que você tem que mudar? Olhe para uma pessoa que tem trabalho. O que você, olhando para a vida dela, entende que ela faz diferente de você? Vamos pela coisa mais simples. Que tipo de trabalho você quer? Eu quero trabalho igual daquela pessoa. Ele trabalha como gerente de uma loja. Ok, vamos começar por aí. Então nós temos um gerente de uma loja de um lado e uma pessoa que joga videogame a noite inteira, vai dormir de madrugada, acorda muito tarde. Vamos olhar para a vida daquela pessoa e vamos nos conectar o máximo possível com a realidade daquele gerente de loja. Aquele gerente de loja, ele vai dormir cedo, porque no outro dia ele vai ter que acordar cedo para ir para o trabalho cedo. Então isso é a primeira coisa que está muito visível e nítido para nós, que a gente precisa mudar nesse cara que está jogando a noite inteira. Então, a primeira coisa é essa mudança de hábito, a coisa que está mais visível. Então, o que está nítido? O cara dorme cedo e acorda cedo. O cara que joga tem que começar a fazer isso. Depois, e agora, Evandro? O que o gerente de loja costuma comer? Olha só o nível que vai. O que o gerente de loja costuma ouvir, ler, assistir? O que ele costuma fazer da vida dele? Com quem ele costuma falar? Como ele fala? Quais são as pessoas que ele se conecta? Quais são os lugares que ele vai? Quais são as coisas interessantes, diferentes que ele faz? Você entende que para que a gente possa chegar em um determinado lugar, que alguém já esteve ali, a forma mais fácil é de copiar o que essa pessoa faz, é copiar do que essa pessoa é. E quando eu falo copiar, não é copiar o nome, não é ridículo, seria isso, mas é você copiar o estilo de vida que aquela pessoa tem para que você tenha todas as possibilidades que aquela mesma pessoa tem. Então você cria dentro de você possibilidades. Pode ser que a vida dela, o passado dela tenha sido diferente do seu, as conquistas, a família, a história, os traumas tenham sido completamente diferentes dos seus. Mas quanto você mais se aproxima da realidade que aquela pessoa está vivendo, e quanto você mais aplica aquela realidade em cima de você, você aumenta as suas chances de chegar no mesmo lugar que ela está. Só que você nunca vai chegar no mesmo lugar que ela está, porque vocês são pessoas diferentes. Mas você pode chegar muito perto, ou pode passar aquela pessoa, dependendo do seu ponto de vista, dependendo da sua comparação. Mas a forma mais fácil é você copiar aquela pessoa. Então é por isso que existem hoje uma quantidade gigantesca de treinadores, de coachings, de especialistas que, acima de tudo, te ajudam a curar muitas coisas internamente, mas também te ajudam a ser sensíveis e a analisar o que as pessoas que você admira e que você gostaria de se parecer
fazem para que você também tenha essa sensibilidade e procure fazer a mesma coisa, para se aproximar dessas pessoas. E nisso, você inicia um processo de transformação. E nesse ato de se transformar, você deixa de ser quem você era. Você não perde a sua identidade, você reforça ela. Você transforma a sua realidade em algo que se aproxima daquilo que você quer. Você sempre vai ser você, porque você não consegue apagar a sua história. E a sua história, ela está integrada em quem você é. Mas você pode procurar e deve procurar o melhor desse mundo para ti. As melhores situações, as melhores experiências, os melhores jeitos, os melhores estudos. E quando você faz isso, você se aproxima daquilo que você quer. É trabalhoso, é intenso muitas das vezes, é cansativo, mas é o único jeito que você tem para que você se transforme naquilo que você quer se transformar. E que você tenha aquilo que você quer ter. O meu exemplo pessoal, sobre muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, é, por exemplo, no meu relacionamento. Eu me relaciono com a Isa, a minha parceira hoje, minha namorada, e nós, assim como muitas outras pessoas, enfrentamos, e ainda enfrentamos, né? Enfrentamos no passado e ainda estamos enfrentando hoje, muitas questões, como todo casal enfrenta. Só que o meu compromisso e o compromisso dela é que a gente tenha, de fato, uma relação extraordinária, épica. Isso foi uma coisa que eu sempre quis para minha vida. E ela também. O meu único compromisso aqui é que nós dois sejamos felizes nessa relação. E para isso acontecer, eu tenho que ser a melhor pessoa possível para mim mesmo e para essa relação. Isso exigiu de mim estudo. Estudei sobre relações. Isso exigiu de mim paciência para ouvi-la, para entender as suas necessidades, as suas vontades, os seus medos, os seus desejos. Isso entrou em conflito com muitos medos meus, que despertou ansiedade em muitos pontos da minha vivência com ela. Mas como o meu compromisso era de fato ter esse relacionamento épico com ela, eu me comprometi a me transformar, não para ser algo que eu não sou, para melhorar aquilo que eu já sou. Então eu entrei em diversos processos para melhorar a minha capacidade, tanto a minha força masculina, quanto resolver os meus medos, os meus traumas. Ainda faço esse trabalho, é um trabalho para a vida inteira, mas é um trabalho da vida inteira que começa a trazer resultados para você extraordinários quando de fato você está comprometido e de fato você acha alguém que possa te guiar de uma forma eficiente. Mas isso te traz mudanças muito reais e essas mudanças às vezes vão entrar em choque com a tua realidade. E às vezes você não está com a sua cabeça muito bem configurada para entender que você vai mudar e que essa mudança vai ser desconfortável. Mas os benefícios dessa mudança vão ser extraordinários, porque vai te distanciar de muitas coisas que você está acostumado, mas que não necessariamente são coisas que são cruciais para a sua vida. E algumas coisas vão sair, vão deixar de existir, vão mudar de um jeito que vai bagunçar com o teu sistema, mas outras coisas maravilhosas vão vir. Assim também como outras dificuldades vão aparecer. Você vai aprender a lidar com isso. E você vai evoluir. E você vai crescer. E se você fizer as coisas tudo certinho, você ainda assim vai errar. Mas é não se preocupar com o erro e entender que o mais importante é olhar para dentro de você e ver que você está evoluindo. E ter orgulho da tua evolução. Ter orgulho do teu progresso. Leva tempo, leva paciência. Requer muito amor. Amor próprio, acima de tudo. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Bom, esse é o vídeo de hoje.
Eu vejo vocês amanhã. Foi um papo muito legal. Se você curtiu esse vídeo, vou pedir para você dar um like aqui embaixo. Se você gostou da minha cara, gostou do jeito que eu falei e quer mais vídeos assim, eu vou pedir para você comentar e também se inscrever nesse canal. E a gente se vê amanhã em mais um vídeo para o desafio. Valeu, tamo junto e tchau.